Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. Hoje nós vamos falar sobre H. pylori e sobre cultura vegana. A gente vai para um rápido intervalo e já retornamos. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o Deixa pra camarada! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham visa e metro. E a gente tá com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! Bom dia, doutor Guilherme Robalinho. Bom dia, é um prazer estar aqui no seu programa, dividir aqui algumas informações com seus telespectadores. H. pylori. São pouquíssimas letras, mas que a doença incomoda bastante, não é verdade? Olha, é preciso desmistificar algumas situações e explicar outras à população. Em termos de medicina, a descoberta do H. pylori, que foi inicialmente, inclusive, rotulado como outro tipo de nome, que era o Campylobacter pylori, foram descobertos em 1982 por dois pesquisadores australianos, Warren e Marshall, que identificaram que a gastrite e que a úlcera poderia ser causada por um agente bacteriano. Isso foi uma verdadeira revolução na medicina. Eu me lembro que o Congresso Mundial de Gastroenterologia, nos anos 86 e 87 em São Paulo, como eles foram questionados pelos pesquisadores da Inglaterra, dos Estados Unidos, que aquilo não era possível, porque era uma verdadeira revolução no conceito. Como é que dentro do estômago do indivíduo, o estômago tem um pH ácido, pH 4, como é que uma bactéria sobrevive? Era grande questionamento, mas eles provaram que era verdade. Provaram que isto, e a partir daí houve uma verdadeira revolução. As úlceras e as gastrites foram completamente mudados seus esquemas terapêuticos, já que eram as doenças infecciosas, basicamente, poderiam ser tratadas com antibióticos. Warren e Marshall cresceram nas suas pesquisas e no ano de 2005 eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, tamanho foi a importância. E é interessante que para lembrar os pesquisadores aqui das nossas universidades, de que Warren e Marshall começaram suas pesquisas não num grande centro universitário, numa pequena universidade da Austrália. Por isso, foi profundamente chocante a gente ver que os grandes pesquisadores, durante esse congresso que eu te falei, em 86, questionavam como era possível que uma universidade pouco conhecida da Austrália fosse descobrir uma bactéria causadora de doenças de estômago, quando eles no mundo todo procuravam e não encontravam. Então, foi extremamente importante e o conceito que a gente pode dizer é de que a presença do H. pylori dentro do estômago de uma pessoa não significa doença. A presença do H. pylori significa que você está contaminado, que você é portador. Mas para desencadear a doença, a úlcera ou a gastrite, é preciso que haja, hoje os estudos mostram, condicionantes genéticos seus, que a própria estrutura genética da bactéria interaja com a genética do seu corpo, e você possa ter, então, uma alteração que vai justificar que a bactéria entra dentro da mucosa do estômago, agride, cria umas lesões inflamatórias iniciais, inflamações essas que poderão, com o tempo, se transformar em gastrite, em úlcera, ou até em algumas formas de um tipo de câncer de estômago chamado carcinoma tipo MALT.
Agora, por que o H. pylori contamina as pessoas? Porque é uma doença de contaminação, por não termos saneamento básico. No mundo todo, nos países que você não tem um saneamento básico adequado, você tem um índice de infecção altíssimo. A pessoa está infectada, mas não tem a doença. Então, a presença do H. pylori com sintomas digestivos, de azia, de queimor, de digestão difícil, de dor, é preciso que a pessoa procure um clínico, procure um serviço de saúde, onde seja verificado se você tem ou não o H. pylori, e não é somente a presença dele, é o histológico, que é uma biópsia que é feita durante a endoscopia, definindo o nível de infiltração, o nível de lesão que você tem, e a partir daí se fazer um esquema terapêutico. Os sintomas normalmente são as dores, né? Muita dor no estômago. Esses são os principais sintomas dessa bactéria? Não, ela pode ser, inclusive, praticamente a maioria das pessoas estão com ela ali dentro, assintomática. Um outro grupo pode ter sintomas muito leves, não ter nem dor, só digestão Quais, difícil. por exemplo? Empachamento, azia, queimor, digestão difícil. Isso constante, né? Constante. Agora, o que nós precisamos salientar, já que você falou que pensou que era coração, é verdade. As doenças do estômago ou do esôfago simulam muitas vezes sintomas de dores torácicas. E tanto que 15 a 20% das pessoas que procuram emergência cardiológica têm refluxo do esôfago ou têm doenças inflamatórias do estômago. Interessante. É evidente de que, por conta de quê? De que são órgãos muito próximos, são órgãos que embriologicamente se desenvolveram na mesma etapa dentro do feto, e os sintomas às vezes se confundem. É necessário estar sempre atento de que, às vezes, uma dor epigástrica pode estar simulando uma lesão cardíaca, ou vice-versa. Mas como o coração é um órgão mais nobre e a falência do coração é um risco maior do que uma doença de estômago, é preciso sempre averiguar a sua parte cardiológica. Estava certo você quando pensava que esse mal-estar era do coração. Certa a doutora quando lhe encaminhou a endoscopia, ouvindo sua história clínica. Né? O doutor Guilherme, existe também, né, muita conversa, muita história, de que o grande mal, né, uma coisa que provoca o H. pylori, a penetração dessa bactéria no nosso organismo, é a maionese mal embalada, mal acondicionada, são esses cachorro-quente, sanduíche que vendem pela rua. Isso contribui? Tem procedimento? Veja bem, o que existe é o seguinte, continua os irritantes gástricos. Todas as substâncias químicas com seus conservantes são potencialmente irritantes do estômago. Então, quando você usa esses condimentos, maionese, cachorro-quente, comida de rua, muito temperada, são irritantes gástricos. É a somatória de irritantes gástricos, os somatórios com a tensão do dia a dia. Porque antes da presença do H. pylori, antes de 82, se achava que as doenças de estômago eram essencialmente doenças emocionais. Mas esse fator emocional ainda continua. Se você tem uma situação de estresse, o seu corpo chora, o seu corpo fala. E aquele ponto mais vulnerável que você tem vem a desencadear, às vezes, uma doença. Eu diria que o H. pylori hoje é o principal agente causal das doenças do estômago. Mas está junto os irritantes gástricos que você usa numa alimentação inadequada, mais as tensões do dia a dia e, acima de tudo, a sua estrutura genética, e que a gente sabe por estudos modernos, também a estrutura genética da bactéria, quando os dois interagem, eclodem a doença. Os estudos se sucedem, não é ainda uma coisa extremamente clara. Fica, então, o recado. A presença de sintomas digestivos e a comprovação do H. pylori e alterações histológicas comprovadas pela biópsia através da endoscopia precisa ser tratado, e o tratamento é com o uso de antibióticos e de protetores da mucosa gástrica. Nós já falamos aí nos exames, né? Quer dizer, os primeiros sintomas, a pessoa deve logo correr para se fazer os exames. Agora, a prevenção alimentar também é um fator muito importante, né? Quando você fala aqui, você perguntou antes, esses alimentos de rua, comer ou morreu no campo de futebol é uma delícia. Agora, as condições, que tipo de carne é aquela? Que tipo de condimento é aquele? Nós abusamos do nosso organismo. Nós comemos qualquer coisa e vivemos numa cidade onde apenas o Recife, e o grande Recife, só 20% a 30% é saneado. Nós vivemos numa cidade de contaminação bacteriana, de contaminação fecal por todos os lados.
No nosso rio Capibaribe, absolutamente poluído. Os mais de 54 canais do Recife totalmente diluídos pelo lixo. Nós vivemos com um meio ambiente destroçado por uma ocupação desordenada do solo urbano. Então isso é gerador de doença. Doença não só como H. pylori, é preciso que analisar que dengue, que chikungunya, tudo isso são doenças de um tratamento inadequado do meio ambiente. O investimento maciço tem que ser em saneamento básico. Nós deveremos cuidar da saúde e não estar investindo na doença. Saúde se tem com meio ambiente saudável, saúde se tem com emprego, saúde se tem com deslocamento de trânsito que não lhe angustie, saúde se tem com bem-estar biológico, psicológico e social. Então nós somos um povo doente não por fragilidade de raça, como alguns pensam, não por sermos uma raça mestiça, ao contrário, a mestiçagem é que deu força ao brasileiro, como Gilberto Freire já dizia em Casagrande Senzala, e quando todos os escritores mostram, ao contrário, a nossa força está na nossa miscigenação racial. Agora, a miséria em que a nossa população vive na periferia, o não investimento em saneamento básico, a inversão de prioridades, se investe na doença e não se investe na saúde, cuidando de saneamento básico, é que leva a essa estrutura melancólica de acharmos que é natural o dengue, que é natural a chikungunya. Não é natural não. É para reagirmos a isso, é para lutarmos. Mas só se luta, só se consegue verbas para a saúde se um programa como o seu e a população que nos ouve tem a consciência política de cobrar dos seus representantes, nos vereadores, nos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e prefeitos, investimento não em hospital prioritariamente, em saneamento básico, em água de qualidade, em esgoto tratado. Vamos inverter essas prioridades, por favor, para o bem de todos e, acima de tudo, a preservação do meio ambiente que está sendo destruído lentamente. Você fala como um morador de Olinda, a gente conversava há pouco, aquelas colinas maravilhosas sendo destruídas por uma ocupação indevida, por as pessoas que estão, aquele patrimônio histórico sendo deteriorado. O que é isso? Meu caro, isso é exatamente falta de educação, de consciência de preservação de valores. Então, a lição que fica é, vamos investir em educação. Você me perguntar, o que é mais importante? Mais importante é a educação. Porque se chega uma água, inclusive, tratada, numa casa onde a mãe não tem nenhuma noção de educação, ela contamina a água dentro da própria casa. Vamos educar o povo, vamos reivindicar a educação e investimento em saneamento básico. Ok. Doutor Guilherme, muitíssimo obrigado ao senhor pela gentileza de estar aqui conosco e também lembrar a população, evitar jogar o lixo na rua, até a ponta do cigarro, aquela senhora que sai para passear com seu cachorrinho, né? Ele defeca e ali fica aquela sujeira. Isso tudo contribui para a poluição do meio ambiente e também para que tenhamos mais doenças, né? Eu acho que essa lição que você está dando é pura verdade. As senhoras que vão com seu cachorrinho, compra aquelas luvas descartáveis, pega ele, põe num saquinho, leva para o lixo. Não deixa na calçada. Ok, muito obrigado ao senhor. Eu que lhe agradeço. Opa, e vamos outras vezes. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, daqui a pouquinho nós retornamos. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham visa e metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! Trabalhadores metalúrgicos, nenhum direito a menos. A crise do Brasil, a partir dessas reformas trabalhistas, afetou muito os metalúrgicos de forma geral
eu acho que nós temos que se organizar muito na base, discutir muito com os trabalhadores, fazer muita mobilização. Eu acho que nós temos que estar unidos de mãos dadas para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Vai ser muita luta. Eu acho que os metalúrgicos estão firme e forte dessa luta. Vamos acreditar para que possa mudar esse país com a força dos metalúrgicos, porque é lá onde a gente sabe que tem uma base forte, onde move a economia do nosso estado, e nós temos que estar preparados para tudo isso. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma. A nova diretoria do Simpere toma posse e promete aumentar luta para fazer respeitar a dignidade dos professores do Recife e melhorar a qualidade do ensino. Respeite o meu professor. Primeiro dizer que tomamos posse agora no dia 1º, a sexta-feira, a nova direção do Simpere, Sindicato de Professores do Recife, e que é de grande importância para a categoria e para os trabalhadores que haja um sindicato independente dos governos, sindicato de luta, e por isso agradecemos a grande participação que houve nesse pleito eleitoral. A categoria participou massivamente, foi um exemplo de democracia, e agradecemos a todas e a todos que participaram disso aí. Os nossos apoiadores também, aqueles que votaram em nós. E dizer que temos pela frente grandes desafios. Primeiramente, contra a meritocracia, é preciso que a gente possa derrubar essa avaliação por desempenho que vem aí, lutar por condições de trabalho, estrutura nas escolas, contra o fechamento de turmas, e por isso contamos com todas e todos os professores, com a comunidades, a população em geral, por uma educação pública de qualidade no município do Recife. Olá, pessoal. Estou aqui para convocar toda a sociedade a refletir o que está se passando no Congresso Nacional. Estão entregando todas as nossas riquezas de mão beijadas para as multinacionais petrolíferas. Não bastava só ter entregue o pré-sal 1 litro de petróleo a 1 centavo, isso é um crime. Agora acaba de ser aprovada a conhecida MP da Shell, onde foi colocado a renúncia fiscal até 2040 de cerca de R$1 trilhão de tributos para a nossa nação. Isso é um crime contra o patrimônio brasileiro. Isso é um crime contra a nação. Isso é um crime contra você, consumidor e contribuinte dessa nossa nação, que quer ver crescer cada vez mais esse país. Estamos aqui na luta, o Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco Paraíba, junto com a nossa federação, a FUP, lutando contra a entrega desse patrimônio brasileiro, dizendo não à privatização da Petrobras, não à privatização da Copergás, não à privatização da Transpetro, porque quem vai pagar o preço é você. Vai pagar o gás mais caro, vai pagar seu gás natural veicular mais caro, vai pagar o combustível mais caro, que já vem pagando. E isso é um crime contra a população brasileira. Estamos aqui para defender a população brasileira e dizer não às multinacionais que querem colocar a mão nesse tesouro, nesse ouro negro chamado petróleo brasileiro, que estamos defendendo com unhas e dentes. Nós estamos aqui, mais uma vez, apresentando a vocês uma convocação para a luta em defesa do Rio São Francisco e em defesa da Chesf. Você que é nordestino sabe o papel fundamental dessa empresa e desse rio para a vida do nosso povo. Toda a economia do Nordeste está dependendo da Chesf, e hoje a transposição, as águas que levam para a alimentação, para o uso humano, estão associadas diretamente à transposição do São Francisco. Além do que, todos aqueles que moram à beira do São Francisco sabem o seu papel para a navegação, para a pesca, enfim, para o uso do consumo humano, para todas as necessidades humanas estão associadas a São Francisco. Se você ainda não se engajou em algum grupo, procure o vereador da sua cidade, procure o prefeito da sua cidade, o líder comunitário da sua cidade e coloque para ele da necessidade da defesa desse São Francisco e dessa Chesf. A Chesf privatizada significa um aumento brutal na sua conta de luz e aumento também nas despesas, porque todo supermercado, toda indústria, todo comércio usa energia. Essa energia ficando mais cara para esses setores, ele vai repassar para a população e você vai ter uma vida muito mais onerosa e uma qualidade de vida muito pior. Muito obrigado a vocês, um bom dia, e contamos com essa luta que cada vez mais tem novos guerreiros se associando em defesa dessas empresas e em defesa do Rio São Francisco. Nós estamos tentando, todos os sindicatos do Brasil e as centrais sindicais, numa luta incessante para que essa reforma de fato não seja votada, ainda que o governo Temer esteja distribuindo cargos, esteja fazendo reforma ministerial, esteja
empurrando com a barriga, como se diz, né, as dívidas das empresas, dando total perdão às dívidas do agronegócio. Ou seja, o governo está fazendo uma propaganda profunda e mentirosa junto à sociedade, defendendo que essa reforma, de fato, não vai atacar os direitos dos trabalhadores, para também atrair a base parlamentar para apoiar essa reforma. Então a gente está nessa luta, denunciando tudo isso que o governo está fazendo negativo para o conjunto da sociedade, e nós estamos muito certos de que nós vamos impedir e vamos derrotar essa reforma. Então o chamado é que os trabalhadores continuem organizados, mobilizados, para a gente atingir a nossa vitória. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu camarada. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Mas o estilo de vida que foge ao convencional é a Cecília Barbosa. Bom dia, Cecília. Bom dia, muito obrigada. Doce encanto de menina. Muito obrigada pelo convite, viu, Mineirinho? Cecília, o que é que você mostra no seu blog? Há 2 anos atrás, eu decidi mudar o estilo de vida e me tornei vegana. Ah, legal. E aí eu não compactuava mais com nada de origem animal, de exploração. E aí eu decidi, nessa descoberta de um mundo novo, eu decidi compartilhar isso com as outras pessoas. Porque eu percebi que eu não virei antes, não me tornei antes, por falta de conhecimento. Então eu disse, meu Deus, se tivesse alguém que tivesse me falado isso, eu teria tido o start, né, me tocado antes. E aí eu decidi criar um blog, mas aí logo depois eu já vi que não era suficiente mais, porque o mundo anda evoluindo muito rápido, né? E as pessoas consomem muito rápido as informações. Então eu decidi, então eu tenho que criar um canal no YouTube. Criei para poder compartilhar em vídeos tudo que eu estava descobrindo. E aí lá eu compartilho meu estilo de vida, faço receitinhas fáceis, compartilho viagens, como é que eu me viro em viagens, porque viagem Você viaja muito? Sim, principalmente para poder gravar, para mostrar para as pessoas, né, que minha família é do interior, então quando eu ia para o interior, como é que eu vou me virar? Porque as pessoas no interior, a alimentação é bem focada nos animais, né? Agora, o seu blog é basicamente em cima da cultura vegana, sim, né? É. Mas tem também a parte de beleza, né? Como é que é isso? Porque como a gente não compactua com nada de exploração animal, a gente sabe que hoje em dia são feitos testes em animais para poder desenvolver os produtos. Não são todas as empresas, então a gente tem que ficar ligado. Existem listas hoje em dia na internet, listas oficiais, que vocês podem encontrar na internet super fácil, que dizem as empresas que testam e que não testam, e mesmo assim não é suficiente, porque às vezes a empresa não testa em animal, mas por causa da indústria, tudinho acaba colocando ingredientes de origem animal. Então a gente tem que olhar dentro das empresas que não testam os produtos que não tem nada de origem animal. Por exemplo, batom normalmente tem cera de abelha, sabe? Tem um componente também que dá a cor vermelha, que é um monte de mosquitinho amassadinho, que é cochonilha. Enfim, aí a gente tenta entrar nisso, entendeu? E no interior, voltando ao interior, como é que você se vira para se alimentar e para usar esses produtos de beleza? Então, é bem mais simples do que eu imaginava no começo, porque na verdade não tem nada de complicado. Você só vai retirar a carne e os ingredientes de origem animal. Você vai continuar comendo as outras coisas. Então, eu descobri que, por exemplo, a gente tem uma dieta hiperproteica hoje em dia. As pessoas normais, que comem normal. Então, eu descobri que comer arroz e feijão já estava suficiente, já tinha todas as proteínas que eu precisaria. E comer legumes, verduras, frutas, uma dieta baseada nisso, você consegue se adaptar em qualquer lugar, né? Além do arroz com feijão, a gente tem muito a proteína animal. Sim. Fonte importante aí de vitamina B12. Como é que o vegano substitui essa
Vitamina B12. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que, na verdade, essa deficiência de B12 não acontece só em veganos. Muitos onívoros que têm a alimentação comum, como você falou, 40% dos onívoros têm deficiência de B12 e que 50% dos veganos têm. Então, tá aí, né? Todo mundo tem que tomar cuidado. A gente suplementa, hoje em dia existem fontes sintéticas da B12 e também tem uma coisa que é chamada levedura nutricional, Nutritional Yeast, que também é fonte de B12. Cecília Barbosa, vamos acompanhá-la em seu blog. Isso, bora veganizar. Opa, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Obrigado, querida. Boa sorte. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham Visa e Metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês!